Livro de Hebreus, capítulo 12, leremos a partir do versículo 12. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus nessa hora. Pai Santo, nós já te rendemos louvor nessa hora, Deus, adoração, porque Tu és santo, 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 e a cada dia, através da Tua poderosa palavra, o Senhor tem falado ao nosso coração. Já te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra lida, porque bem sabemos que ela é poderosa para tocar no íntimo da nossa alma e falar de um modo profundo ao nosso coração. Suplicamos a Ti, Senhor, nesse momento, o auxílio do Teu Santo Espírito para nos ajudar no entendimento, nos ajudar na exposição fiel daquilo que a Tua palavra tem a falar conosco nessa noite, Senhor. Opere em nossos corações, meu Deus. É a oração que fazemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, o assunto que eu quero falar com os irmãos hoje é um assunto que, no mundo em que nós vivemos, é um assunto que poderá ser difícil de ser compreendido, mas muito mais um assunto, irmãos, que é mais difícil ainda de ser praticado, vivido, pela corrupção que há nesse mundo, pelos valores pelos quais o mundo tem colocado como prioridade em suas vidas, que é o assunto santidade. O conselho pelo qual o Senhor nos deu, e nós lemos no início desse culto, aonde o Senhor nos aconselhou: sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: como ser santo? Como ter santidade na minha vida, num mundo pelo qual a palavra fala, um mundo que jaz do maligno? Um mundo que está envolto em trevas. Um mundo que a cada dia que passa, meus irmãos, se distancia dos valores eternos de Deus. Eu quero dizer para a igreja que a resposta é simples. Há sim como termos uma vida santa, reta, diante de Deus. Meus irmãos, e nesta passagem que lemos aqui no livro de Hebreus, o escritor aqui, já no iniciar do capítulo 12, ele deixa aqui algumas recomendações, alguns alertas da parte de Deus para que nós possamos ter, de fato, uma vida santa diante de Deus. Que realmente possamos ter
a santidade de Deus na nossa vida. Meus irmãos, e o que vemos hoje são pessoas com um entendimento distorcido de santidade. Hoje, quando falamos de santidade com as pessoas logo pensam assim: santidade é perfeição, é não errar, é não pecar, é não fazer nada de errado, ou seja, é ser perfeito. E isso é um entendimento totalmente errado. Porque santidade, irmão, ser santo, não tem nada a ver com você não ser errante, não ser falho, não pecar. Não tem nada a ver, irmãos. As pessoas confundem santidade com impecabilidade. Meus irmãos, e nós bem sabemos que o único que não pecou e que não houve nada de errado nele, e aquele que é o único perfeito que se fez homem neste mundo, é a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro perfeito, não há outro que não erre, que não seja Ele. Ou seja, irmãos, todos nós somos pecadores falhos. Então, o primeiro passo, irmãos, para que você tenha uma vida santa, reta diante de Deus, para que você exerça santidade, é você reconhecer que você é pecador, falho, e que você peca todos os momentos. E mais, que além de pecador e falho e errante, você precisa entender que nas suas falhas, nos seus erros, que são muitos erros que nós temos, irmãos. Muitos erros. Somos errantes. Mas que em todos esses erros que seremos tentados, seremos muitas das vezes provados nisso, nós precisamos desesperadamente da graça de Deus na nossa vida. Todos os dias, para que quando formos tentados, quando formos atingidos e seremos, como pecadores que somos, nós vamos olhar para o céu, para o autor da nossa fé, para o nosso Senhor e Salvador, e Ele nos sustentará. Ele nos dará os recursos, os conselhos, para mantermos uma vida santa diante dEle. Foi isso, meus irmãos, que o autor aqui em Hebreus, e os irmãos forem lendo o capítulo 12 de Hebreus, os irmãos vão ver claramente os conselhos que ele dá no sentido de levar a igreja a ter essa dependência do Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, de olhar para o alto, olhar para a eternidade dele, para vigiar. Os irmãos vão ver durante todo esse capítulo 12, palavras ali do autor de admoestação. Palavras, meus irmãos, de disciplina. Porque para ter uma vida santa, igreja, para você ser santo diante de Deus, além de reconhecer o seu pecado e reconhecer que precisa da graça de Deus, você precisa ter disciplina. Que é isso, irmão? Para você ter uma vida regular de oração, para você ter uma vida regular de leitura diária das Escrituras Sagradas. Não só leitura, mas entendimento daquilo que a palavra ela quer acrescentar na sua vida. E mais, irmão, uma vida de comunhão, uma vida de súplica. É você realmente estar num local, numa comunhão com os santos, numa congregação em que todos louvam e bendigam a Deus, dizendo como nós dizemos, que Ele é santo, santo, santo. Meus irmãos, para você ser santo, você tem que reconhecer que há um Deus que é 3 vezes santo. Para ter santidade na sua vida, meu irmão, você tem que reconhecer que você serve um Deus que é santo e que governa a sua vida.
que está no governo da sua alma, dos seus pensamentos, do seu coração. Foi o objetivo, meus irmãos, do autor aqui de Hebreus, no capítulo 12. E os irmãos vão ver que tudo que ele falou ali no sentido de admoestar, de alertar, de nos conscientizar, foi para que nós pudéssemos ter uma vida de santidade. E os irmãos vão ver no versículo 10. Lá no versículo 10, olha o que fala ali na parte B desse versículo. Olha aí, irmãos. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes. Do que, irmãos? Da sua santidade. O que é ser participante? É você, meu irmão, abraçar a causa. É você entender, irmão, o sacrifício de Cristo. É você entender que um alto preço foi pago na cruz por amor a você. É você entender, meu irmão, que você precisa ter uma vida de santidade, porque o Deus que governa a sua vida é santo. E uma vida de santidade, irmãos, é uma vida de total dependência a Deus, de súplica. E aqui, o autor aqui, ele no versículo 10, ele deixa claro, meu irmão, você quer ser santo? Você quer ter santidade na sua vida? Seja participante da santidade de Deus. Ser participante, meu irmão, é a cada dia entender os valores celestiais que há na eternidade dele. É entender, meu irmão, que em meio às tentações dessa vida que você vai ter, e eu quero te dizer, meus irmãos, que servir a Cristo, você não está isento de passar tentações, porque até mesmo o Senhor Jesus foi tentado. A palavra deixa claro isso. Quando Jesus, ali no monte, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e o nosso Senhor e Salvador Jesus foi tentado. E venceu a tentação no quê? Na palavra, na oração, no jejum. E foi tentado, meus irmãos, para deixar um exemplo para mim e para você aqui nessa noite. De dizer o seguinte, eu fui tentado. Eu sei o que é passar as dores. Eu sei o que é passar as lutas. Eu sei o que é passar a provação. Eu sei o que é chorar. Eu sei o que é lamentar. Eu sei o que é perder. Eu sei o que é ser a cada dia atormentado pelas circunstâncias da vida, para dizer para a igreja, eu sou um Jesus que vence a vossa batalha. Um Jesus que está convosco todos os dias, para que tenhais uma vida santa, uma vida reta. É ser participante, irmão. É participar. É o que a palavra aqui está ensinando. Mas aí o autor, irmãos, ele começa, a partir do versículo 12, a nos mostrar que tipo de lutas, que tipo de circunstâncias, que uma pessoa que tem uma vida santa, ela passa. E é o tema da nossa mensagem dessa noite. É o que queremos tratar aqui com os irmãos. Se queremos ter uma vida santa, porventura, vamos passar o que o versículo 12 aqui está dizendo. Se não passamos, ainda iremos passar. Ou até mesmo estamos vivendo nesse momento. E às vezes, algum irmão aqui está nessa situação. Olha o que o texto diz no versículo 12, irmãos. Por isso, restabelecei as mãos descaídas. Irmãos, as mãos aqui, no original, para os irmãos entenderem, para terem um bom entendimento, as mãos no hebraico, no original, significa iad, que é ligado às mãos como é usado esse termo metaforicamente para indicar poder, força, energia
Em algumas situações, as mãos significam trabalho, é colocar a mão para trabalhar, para se empenhar, para agir. Só que a palavra diz aqui, irmãos, que há mãos descaídas, mãos cansadas. Irmãos, muito de nós aqui, e vai aqui a primeira aplicação aqui para nós dessa noite. Durante o decorrer da nossa vida, muitas vezes estamos com as nossas mãos cansadas. Cansadas pelos intempéries da vida, cansados pelas lutas familiares, cansados por tantas e tantas situações que são levantadas para minar a nossa fé. Para que realmente cheguemos na casa de Deus cansados. Vou dizer mais, o presbítero Paulo nessa manhã trouxe aqui um termo, aqui uma palavra para os irmãos muito pertinente. Há pessoas, irmãos, acreditem, que estão cansadas até mesmo de igreja. Esse ambiente aqui, ó, de comunhão, de graça que nós vivemos aqui, cantamos louvores, aonde o Espírito Santo já agiu nos nossos corações, alegrando a nossa alma, quando louvamos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, o Espírito Santo está operando em todos os momentos. Ele está agindo aqui em nosso meio, está alegrando a nossa alma, está consolando corações, está libertando almas, sarando feridas. Se você não está sentindo isso, irmão, algo está errado. Algo de errado está acontecendo na sua vida. E por certo, as suas mãos estão descaídas. As suas mãos estão cansadas, irmão. Porque tudo que você coloca a mão para fazer, na sua vida, no seu cotidiano, no seu trabalho, às vezes as coisas não estão andando da forma que deveriam andar. Sabe por quê, irmão? Porque as mãos estão descaídas. Essa palavra, irmão, nessa hora, é para você refletir. Será que as minhas mãos estão descaídas, Senhor? Será que as minhas mãos estão cansadas? Será que eu não tenho tido energia mais? A força para prosseguir, para caminhar? Eu estou cansado, Senhor. Eu cheguei aqui cansado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Senhor, eu não consigo te servir mais como eu servia. Senhor, eu não consigo orar mais a Ti como eu orava. Senhor, eu não consigo mais louvar a Ti como eu louvava. Mãos descaídas, irmãos. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite, que os irmãos, nessa hora, entendam, e é a primeira aplicação que eu quero deixar aqui para os irmãos. O Deus que nós servimos é Deus para restabelecer as mãos descaídas. Se você entrou aqui com as mãos cansadas, meu irmão, eu quero te dizer, as suas mãos cansadas no controle do seu corpo. Presta atenção, igreja. As mãos cansadas no controle do seu corpo, da sua razão, são mãos que continuarão cansadas. Não há recurso, irmão, para mãos cansadas que estão no controle do seu corpo. Mas mãos cansadas que estão no controle de Deus, há restauração da parte dEle. Deus restaura, Deus transforma, irmão, e Ele tira cansaço, tira o desânimo, e para te dar força. A palavra fala, meus irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela nos envolve, igreja, para que nós possamos não ter mãos cansadas, descaídas, mas mãos prontas para servir a Ele, para levantar as mãos e dizer: a Ti, Senhor, toda honra, glória e louvor para todos sempre. Será, irmãos, que as nossas mãos estão restabelecidas? Se não, igreja, quero te dizer, hoje é noite de restabelecer tudo na sua vida. Hoje é noite para que as mãos descaídas sejam restabelecidas. E mais,
A palavra continua dizendo, não só as mãos descaídas, mas os joelhos trôpegos. Vai outro ensino. O que a palavra quis dizer aqui, irmãos, com joelhos trôpegos? Palavra difícil, né, de entender, trôpego, né? Mas o que essa palavra significa? Joelho trôpego. Primeiro a gente precisa entender o que é trôpego. O significado, irmãos, é simples de entender. É aquele que não consegue se manter. Ou que se move com muita dificuldade. E mais, ou não consegue se mover de forma alguma. Isso é trôpego. Só que a palavra está falando joelhos trôpegos. Sabe o que é isso, irmão? Você não consegue mais se mover para dobrar os seus joelhos aos pés de Cristo e entregar a sua vida perante Ele. Será que você se encontra nessa situação, irmão? Quanto tempo que você não dobra os joelhos a Deus? Quanto tempo que você não ora a Ele rasgando o seu coração perante Deus? Realmente colocando diante dEle tudo o que está passando na sua vida. Os anseios, as tristezas, as preocupações. Todos nós aqui entramos com preocupações aqui, irmãos. Não há nenhum de nós aqui que não tenha luta, não tenha prova. Todos têm a sua luta. Só que a palavra está dizendo que há joelhos trôpegos. Às vezes, meu irmão, você está com um joelho trôpego. Mas sabe o que Deus faz? Além de restabelecer as mãos que estão cansadas, sabe o que Ele faz? Ele restaura a sua vida, para que os seus joelhos, que eram trôpegos, possam ser joelhos firmes para adorar ao Deus dos deuses. É restaurar, meu irmão, a alegria da oração. É restaurar, irmão, o desejo de se entregar a Deus de toda a sua alma e de se alegrar nele. Ele tira essa característica de ser um joelho trôpego, cansado, que não se firma, que não se move, que não se entrega, que não busca, para ter uma vida de entrega total a Deus, de súplica. Os irmãos estão vendo que ter uma vida santa não é nada fácil? Ter uma vida de santidade, irmão, não é nada fácil. Porque além de entender que você é pecador, que você é falho, que você precisa da graça de Deus, você precisa ter mãos dispostas para servir a Deus e um joelho dobrado para chorar para Ele. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos, não existe evangelho sem lágrimas. Não existe evangelho genuíno de Cristo, irmão, se você não derramar lágrimas perante Ele. Evangelho, conhecimento de Deus, ter experiência com Jesus, é joelhos no chão e lágrima nos olhos. Meus irmãos, eu quero dizer, uma igreja que tem joelho no chão e lágrima nos olhos, essa igreja é uma igreja vitoriosa. E o ensino que o Senhor quer nos dar aqui nessa noite, irmão, é o seguinte: se você está com as mãos cansadas, se você está com os joelhos trôpegos, reconheça agora. Não olha para o seu irmão do lado, não, irmão. Não olha, não olha. Feche seu olho agora e pense o seguinte: Senhor, será que eu tenho essas mãos descaídas que o irmão está pregando? Será que eu estou com os joelhos trôpegos? No versículo 13, o autor continua nos aconselhando. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Meus irmãos, fazei caminhos retos. Aqui é você entender que existe um só caminho. E mais, não é um caminho, é o caminho. Porque Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
Ele é esse caminho reto que precisamos seguir. Que podemos e possamos aplainar os nossos pés, nos firmar nele. Há uma referência lá em Deuteronômio 5:33, que eu quero que os irmãos abram comigo, que a palavra diz o seguinte, se a irmã também puder projetar, eu agradeço. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolonguei os dias na terra que haveis de possuir. Os irmãos estão vendo o que é andar no caminho, que é Jesus? Os irmãos estão entendendo que ter uma vida santa, você precisa realmente obedecer um Senhor que vos manda? Não sou eu que estou dizendo, irmão, é a palavra de Deus. Há um Deus que nos manda, e o nosso dever é obedecê-lo de todo o nosso coração. Quero deixar claro aqui, irmãos, não é obedecer uma instituição, uma denominação. Não. Aqui, meus irmãos, é obedecer a Deus. E sabe como você obedece a Deus, irmão? Estando alinhado com as Escrituras Sagradas. É estando firmado nela e depositando toda a sua vida na palavra dele. E fazei caminhos retos para os pés. E ele fala um detalhe aqui, irmãos, que muito me chamou a atenção. Olha e acompanhe comigo no versículo 13. Para que não se extravie o que é manco. Qual que é a característica, irmão, de uma pessoa que é manca? O andar dela é difícil, né? Uma pessoa que é manca, ela tem um andar, ela não consegue andar retamente. Pela sua própria deficiência de ser manco. Só que o Senhor aqui fala o seguinte, restabelecei também, para que não se extravie, ou seja, não se distancie, não saia fora daquilo que é a bênção de Deus, não se extravie aquele que é manco, mas antes seja curado. Irmão, eu quero te dizer, se a sua caminhada ela não está reta, se você entrou aqui com dificuldade para caminhar nesse caminho, que é Cristo, hoje é dia de endireitar o seu caminho. Hoje é dia, irmão, de você olhar para Cristo, olhar para a eternidade dele e dizer, Senhor, eu quero andar no caminho que é o Senhor. Eu quero andar na tua presença, ó Deus. Me dá forças, me dá ânimo. Senhor, renova a alegria da salvação em mim, para que eu possa simplesmente ser curado para a glória do teu nome. Antes, ser curado. Meu irmão, você precisa ser curado. Eu preciso ser curado dia após dia. Meus irmãos, se não formos curados na nossa caminhada, vamos ter uma caminhada manca, inconstante. Um dia estamos andando assim, outro dia estamos andando para cá, outro dia estamos andando para lá. Não há constância, irmão. Porque Jesus, ele não é inconstante. Ele não muda. A palavra fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente na nossa vida. Ele não muda, irmão. Então, se o nosso Deus não muda conosco, para ser santo, você também não pode mudar, irmão. Você não pode oscilar. Você precisa realmente, o que a palavra falou aqui, fazei caminhos retos para os pés. Foi aquilo que o salmista disse ali em Salmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se tem algo, meus irmãos, que direciona o nosso caminhar, é a palavra de Deus. Então aqui já vai mais um conselho, para ter uma vida santa, irmão. Anda segundo a palavra. Obedece a palavra. Honra a palavra. Coma essa palavra. Porque ela vai direcionar a sua caminhada, irmão. E você não vai ter uma caminhada manca, não. Mas você vai ser curado para servir a Ele de todo o coração. Meus irmãos, encerrando essa mensagem, esse sermão. No versículo 14 e 15, o autor aqui, ele deixa aqui algumas considerações para nós aqui nessa noite, para ter uma vida santa. E de cara, meus irmãos, olha aí, vem comigo, no versículo 14, ele dá o conselho, segui a paz com todos
E a... Quero que a igreja me fale. E a... E o que ele fala mais, irmãos? A qual... Os irmãos estão vendo o quanto é sério ser santo diante de Deus? Aqui a palavra é clara, irmão. Se você não for santo, se você não ter a santidade na sua vida, você não verá o Senhor. Irmãos, imaginem comigo aqui só um instante. Você clamar a Deus e não ter resposta. Você realmente está passando uma situação difícil e você não ter respostas. Você não ter alívio para suas dores. Você não ter alegria na sua tristeza. Você não ter saúde na sua doença. Imagine isso, irmãos. Um cenário desse. É você clamar a Deus, Senhor, 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 e simplesmente não acontecer nada. Meus irmãos, isso vai acontecer no dia que Jesus ele vier buscar os seus eleitos escolhidos. Porque esses eleitos irão subir. Quem ficar aqui vai clamar e Deus não vai ouvir mais. Sabe por quê? Porque o agente dessa salvação, ele não vai estar aqui mais. É o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo a seriedade da coisa? Os irmãos estão entendendo por que você precisa ter santificação para ver o Senhor? Meu irmão, é algo tão sério que nós precisamos nessa noite nos aplicar. Porque aqui o autor aqui, ele quis dizer o seguinte: seguir a paz com todos. O escritor aqui está falando de relacionamentos, irmãos. É nós aqui, ó. Ele está falando de sentimentos que são oriundos do nosso coração, da nossa mente. Quando ele fala seguir a paz com todos, meu irmão, tenha paz com seu irmão do lado. Tenha paz, meu irmão, com a sua família. Tenha paz com o seu colega de trabalho. E aqui no versículo abaixo, aqui ele vai explicando o porquê desses sentimentos. Olha aí, irmãos. Atentando, versículo 15, diligentemente. Olha para você ver, o autor aqui ele ainda dá mais um ensino, ele reforça para nós. Meu irmão, você não só deve seguir a paz, você não só deve ter a santificação na sua vida, mas você tem que atentar diligentemente, cuidadosamente. Você tem que olhar, irmão, presta atenção aqui em mim, com carinho para isso. O que a palavra está dizendo aqui é isso, preocupa com isso. Você precisa ter santidade, irmão. Isso não é algo que a igreja reformada em Cristo está impondo, não. É a palavra de Deus que está impondo. Oh, meu irmão, nós lemos aqui no começo do culto: sede santo como eu sou santo. Participa, irmão. Segue a paz. Atenta, diligentemente. Aí que estão os 3 conselhos finais. Primeiro, para que ninguém seja faltoso. Sabe o que é isso? Para você não estar em falta com Deus. Irmão, sabia que nós temos falta com Deus? E vou falar para os irmãos, viu? Nosso débito está grande, hein? Os irmãos têm dúvida disso? O meu pelo menos está imenso. Eu tenho um débito que não acaba mais. Eu digo para os irmãos que quanto mais nós agradecemos a Deus, mais devedores nós somos. Sabe por quê, irmão? Porque você está vivo. Você está aqui nesse culto. Você chegou aqui, irmão. Você chegou aqui porque Deus te sustentou todo momento. Ele te trouxe aqui nesse culto, irmão, para te dar essa palavra, para te reanimar, para te reavivar, para te alegrar, irmão. Será que isso não é motivo para agradecer, não? Oh, irmãos, como nós somos devedores, falhos. Aí aqui o escritor aqui diz o seguinte: para que não seja faltoso, irmão, para que você não continue em falta com Deus. E mais, olha aí o que ele está falando: separando-se da graça de Deus, misericórdia. Hein, Paulo?
Separar da graça de Deus. Mas, irmão, o que vai ser de nós sem a graça de Deus? Eu pergunto para a igreja aqui nessa noite: o que será de nós sem a graça de Deus, irmãos? Nós não somos nada, meu irmão. Oh, mas como a gente pode agora abrir os nossos lábios e dizer: Senhor, eu te agradeço pela tua graça, porque é ela que me faz me manter de pé. E, Senhor, eu não vou me separar da sua graça, Senhor. Eu não vou me separar do teu amor, Senhor. Eu não vou me separar do teu sustento, do teu amor infinito que foi dado por mim na cruz do Calvário. Eu não vou me separar, Senhor, da tua graça. E ele encerra aqui: e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Lembram que eu falei que essa parte aqui no versículo 14 e 15 estava ligada a sentimentos, irmão? Sentimentos do seu coração, irmão, na sua mente, podem te impedir de ver a glória do Senhor. Por certo, há muitos aqui com raízes de amargura dentro de si. Sentimentos que às vezes estão durando anos, 10 anos, 3 anos, 20 anos, não importa o tempo. Não existe raiz de amargura maior ou menor. É a mesma intensidade. Ter uma vida santa, irmão, você tem que pedir a Deus: Senhor, se tem sentimentos no meu coração, na minha mente, ó Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nessa noite, tira, Senhor. Tira. Toca na minha mente, Senhor. Toca na minha alma. Senhor, eu não quero ter raiz de amargura dentro de mim mais. Olha o que a palavra fala aí, ó, brotando. Isso começa a brotar, irmão. Brota hoje, brota amanhã, brota semana que vem, brota mês que vem. E na hora que você vê, meu irmão, você está infestado de maus sentimentos. Você não é santo mais. Porque o significado de santidade é separação. Separar para quê? Para louvor, glória do nome do seu Senhor. Meus irmãos, para ser santo, para ter santidade, não cabe sentimentos de amargura, de orgulhos, de ressentimentos, de mágoas. Oh, meu irmão, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Ele é poderoso para limpar o seu coração nessa noite. Limpar a sua alma, limpar a sua mente, para que você saia daqui restaurado, irmão. Não dá mais para viver uma vida desse jeito. Será que os irmãos estão entendendo? Não dá mais. Para quê? Para que alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe o que é isso? Mãe, olha para o seu filho. Agora. Pai, olha para o seu filho. Filho, olha para os seus pais. Famílias, nesse momento, olha umas para vocês mesmas. Há raiz de amargura. Há sentimentos, irmãos, que vos perturba, que vos aflige. Se há, meu irmão, entrega a Deus para não ser contaminado. Aqui, ó, para que muitos não sejam contaminados. Se você ama a sua casa, irmão, se você ama a sua esposa, se você ama o seu marido, irmã, se você ama os filhos, não deixe que seus filhos sejam contaminados. Deixa não. Sabe por quê? Que se você tiver sentimentos na sua vida que te impedem de ver a glória de Deus, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, precisa ser retirado. E eu creio pela fé, igreja, eu creio de toda a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa noite, todos os corações serão limpos para a glória dEle.
Você vai ter uma vida nova, irmão. Sabe para quê? Para servir a Ele. Para ter uma vida santa diante dEle. E assim, irmão, ter uma caminhada que vai te levar para o céu. Só os santos, igreja, só os santos herdarão a eternidade de Deus. Não há acordo. Não há um jeitinho. Não. Só os eleitos, os santos, verão face a face o Senhor. E a pergunta que eu faço para os irmãos encerrando esse sermão: você quer ver o Senhor, igreja?